Muito bem, de volta aqui na TV Com conversas cruzadas, tratando de um assunto polêmico, a redução da maioridade penal. Vamos a mais uma participação de quem nos acompanha pela televisão, pela internet, pelo site da TV Com aqui em Santa Catarina. E nossas leis são brandas e ineficientes para os adultos. O que isso resolveria para os jovens? Wagner Dargô, também através do Facebook. Nós conversávamos nesse mesmo programa que a gente falou sobre a falta de vagas em creches aqui em Florianópolis e em Santa Catarina, e num determinado momento nós chegamos à seguinte conclusão: falta recursos para se construir novas escolas, novas unidades, enfim, e precisaria-se de um comprometimento maior dos líderes políticos e até talvez de uma reformulação da lei orçamentária, do que quer que fosse, para que a gente pudesse ter esses recursos em maior quantidade. Eu pergunto aos senhores, aos quatro, entre esperar se mudar a legislação de repasse de recursos para municípios, para estados, por exemplo, e se aprovar uma legislação para reduzir a maioridade penal em face da violência que nós vivenciamos todos os dias, o que é mais fácil, o que é mais rápido e mais proveitoso? Posso responder? Marcelo, por favor. Existe uma lei de 2012, que é a lei do SINASE, né? Essa lei, ela prevê que a União ela deve fazer um plano nacional de atendimento socioeducativo. Então, ela deve prever, daqui a 10 anos, o que vai ser gasto no sistema socioeducativo, né? E depois isso deve repercutir para o Estado, que deve fazer o plano estadual, e o município, que deve fazer o plano municipal, né? Então, me parece que isso é importante em termos de política pública, né? E só respondendo uma pergunta que ficou do bloco anterior, né? Por que o sistema socioeducativo não funciona, apesar do prazo, do tempo que o ECA está em vigência? Vai fazer 23 anos agora esse ano, né? Me parece que não funciona porque a maioria é pobre, né? E não rende voto, né? Me desculpa a franqueza, mas me parece que essa é a razão. Não rende voto aplicar dinheiro em atendimento socioeducativo. Os senhores parlamentares concordam? Eu vou, doutor Marcelo, nós não estamos aqui, doutor Marcelo, à procura de voto ou garantia Não digo os senhores, eleição. né? Eu digo toda a classe. Não, aí o senhor generaliza. Mas a maioria... O senhor generaliza, né? Eu vou me permitir discordar, né? Até porque... Em nível federal, né, deputado? Porque Não, eu sei que quem legisla sobre essa situação é o Congresso Nacional. Mas o debate, enquanto cidadão, eu sou obrigado a participar do debate, né? Também sou advogado. E mora no Brasil. E moro no Brasil. Brasileiro. Sou brasileiro, exatamente. Tenho a minha identidade brasileira, né? Mas eu me permito discordar da posição do senhor nesse sentido. Que vontade. Né? Mas eu queria aqui, viu, Felipe, ao finalizar o programa, deixar uma outra situação muito bem clara. Falamos do jovem, do adolescente infrator, mas não se falou com mais profundidade sobre a vítima. Sim. A vítima da violência praticada por esses jovens. E quero aqui, antes de dar o meu boa noite, você está em cima da hora. Não, temos mais um bloco ainda. Tem mais um bloco, ainda tem aqui Fica à vontade. O deputado Edinho Beza ainda da sua entrevista, né? Só ler para os senhores e para a senhora, né? Diz o seguinte: Giovana Borba, em entrevista no jornal, Giovana Borba, 42 anos, nunca vai esquecer o dia 16 de outubro de 2012, quando os sonhos da família se reduziram a um punhado de lembranças. Naquela noite, como em todas as outras, ela aguardava a chegada do marido, o policial civil Maurino Paulo Borba. Abre aspas. Era sempre igual. Ele chegava e eu estava na sala. Via o portão abrir e ia para a porta recebê-lo. Fecha aspas. Conta a mulher. Mas ela nunca mais teve a oportunidade de dar boa noite a Bila. Antes de descer do carro, o policial foi surpreendido por 3 adolescentes que anunciaram um assalto. Ao empunhar a pistola que carregava na cintura, foi alvejado por pelo menos 3 tiros, morrendo na garagem de casa. Sim. Os jovens, com idade entre 14 e 17, fugiram sem roubar nada. Eu pergunto, alguém algum dia da OAB, do Ministério Público, do Governo do Estado, do Governo Federal, ou as entidades que defendem os direitos do ECA, foram na casa dessa família consolá-lo?
eu quero deixar aqui bem consignado. Claro que Como sim. fica a vítima desses crimes praticados pelos adolescentes? Como fica? Nós já fomos... Será que eles também não têm o direito de estar impedindo mais proteção? De estar impedindo mais segurança? De estar impedindo penas mais severas a todas aquelas pessoas que praticam os crimes contra as suas próprias famílias? Vamos ouvir esse questionamento nós temos que deixar no ar, sim, e trazer esse debate oportunamente. Vamos ouvir Claro que sim, deputado. E com certeza ninguém está aprovando, apoiando isso. Né? Sinceramente, do fundo do nosso coração, que isso não acontecesse. Mas eu acho que o debate não é esse, deputado. O nosso debate é a utilidade... O debate tem que incluir a vítima. Sim, vamos então marcar um outro para falar sobre isso. Mas nesse momento a nossa questão é 18 ou 16 anos, para essa população. Não, mas tem o reflexo disso. Claro que sim, mas aí vocês vão me permitir, com toda a licença e com todo o respeito, é uma delícia fazer discurso em cima desse eu falo 10 anos. Não, isto é politicamente muito interessante, deputado. Eu estou falando isso. Já participei de vários debates aqui. Politicamente interessante. São milhares e milhares de famílias que estão sofrendo. Isso rende votos, deputado. São milhares de famílias. Eu pergunto o seguinte, essa senhora Giovana, por acaso, eu não sei, não conheço, ela trabalhava? Ela é candidata? Sim. Não. E se não trabalhava, quem é que está sustentando a família dela hoje? Muito bem. Vamos a mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas, para o último bloco aí sim do Conversas Cruzadas, cerca de 5 minutos aí para a gente fazer as considerações finais no nosso programa de hoje, discutindo a maioridade penal. Até já. 5 minutos cada um.